presidente da Câmara dos Deputados, o jovem e competente deputado Hugo Motta, afirmou que o presidente Lula não pode ficar refém de posicionamentos ideológicos. Essa declaração foi dada em entrevista ao jornal O Globo. Durante essa entrevista, que foi destacada por Motta em suas redes sociais, o líder da Câmara disse que Lula não pode fazer o que fez o ex-presidente Jair Bolsonaro e ficar, abre aspas, o tempo todo falando para uma bolha que o faz errar, fecha aspas. Muito bem. Raquel Galinatti, você também entende muito de política, não é só de polícia e política também. O Hugo Motta está tentando buscar uma posição de centro, ou seja, quando ele faz uma crítica ao presidente Lula na forma de recomendação e faz um reparo, uma censura à forma como Jair Bolsonaro se conduziu, principalmente acho que na questão ali das vacinas, ele deve ter, quando ele fala da bolha, o Hugo Motta está tentando dar um toque todo pessoal na sua gestão, como quem diz, nem direita nem esquerda. O que você acha? Porque aqui em São Paulo esse lema não funcionou. Eu acredito... Eu aprendo política e polícia com você, professor. Eu acredito que Hugo Motta, ele já tem esse posicionamento, justamente por isso que ele foi o escolhido, dentre outros, para conduzir a Câmara dos Deputados. Ele não tem como característica embates, um comportamento bélico, muito menos polarizado. Mas assertiva a fala do Hugo Motta ao colocar que polarizações ou extremos não o irão conduzir. Foi um recado muito claro de que as pautas, pelo menos o recado, pelo que a gente entendeu, foi que as pautas terão mais utilidade do que simplesmente pautas que acenam para bolhas políticas polarizadas e ideológicas. Minha querida Maria De Carli, bolhas são ruins, seja como queimadura, seja quando você corre muito. Bom. O que você acha de sair das bolhas, para falar a observação do Hugo Motta? O presidente Lula precisa parar de fazer esse discurso mais direcionado a um público mais restrito? E falar para o Brasil inteiro? Eu acho excelente, eu acho crucial, eu acho que isso devia ficar muito claro e explícito para qualquer governante que for assumir qualquer governo, que a partir do momento que este governante assume a responsabilidade de governar um país ou um estado, uma cidade, seja o que for, ele tem que entender que ele vai governar para todos, os que votaram e não votaram nele. E isso tem sido uma problemática muito grande no mundo extremamente polarizado que a gente vive. Eu vejo com muitos bons olhos essa declaração de Hugo Motta, eu espero que sirva de dominó para outros políticos que ocupam cargos tão influentes como o dele e que a gente possa, de fato, abrir o debate novamente. A gente sabe que a questão da polarização ela se tornou afetiva, ela transbordou para todas as esferas da sociedade. E as redes sociais foram, assim, ferramenta crucial para que isso acontecesse. Hoje em dia, a gente não pode fazer nenhum tipo de declaração elogiando um governante que já te taxam disso. Ou elogiar governante Y, já te taxam daquilo. É muito complicado. Então, não adianta. E governança tem a ver com acordos, né? Para a gente conseguir ter uma sustentabilidade e um governo saudável, tem que conversar direita e esquerda. E isso falta, hoje em dia, na política da lacração. Então, parabéns, Hugo Motta. Meu querido Rodolfo Maris, ideologia na política pode até funcionar, mas na economia já provou ser um desastre. Vide o governo Dilma Rousseff. Economia, ela pressupõe medidas aritmeticamente corretas, previsibilidade, não discurso de arrobo. Talvez seja nesse sentido que falou o Hugo Motta. Como você interpreta a fala do novo presidente da Câmara dos Deputados, que é o que tudo tem uma visão moderna sobre a política? No auge dos seus 35 anos, né, Capês? Vale lembrar, um deputado extremamente novo, mas que está na política desde os seus 20 anos aí, tendo em sua família uma vasta experiência política. Então não é à toa que ele veio para ser um grande articulador desse governo Lula, talvez com o próximo governo. Ele fez ali as suas ressalvas, né, elogiou, por exemplo, o projeto Minha Casa Minha Vida, o projeto Pé de Meia, mas ele criticou, por exemplo, o país na questão econômica, como você bem disse aqui. Abro aspas na fala dele.
dele, eu digo dele, o Hugo Mota, do ponto de vista econômico, o governo tem vacilado e deixado de tomar decisões necessárias. Isso tem trazido instabilidade, fecho aspas. Sabemos também que essa semana ele esteve ali com o Haddad, né, ministro da Fazenda, e teve um acordo, teve uma conversa com ele, uma conversa amigável. Mas aqui fica uma semiótica aqui dessa frase dele, do que ele quis dizer. Será que todas as decisões econômicas são tomadas pelo Haddad? Será que não tem um dedo ali, talvez, do presidente da República, que pode estar atrapalhando economicamente os planos do Haddad? Será que ou eu estou vendo demais nessa história, Capês? Olha, pessoal, agora tem uma coisa que é muito importante. O país está polarizado. A questão é, ou você está de um lado, direita, ou você está do outro, esquerda. Há espaço para o centro, há espaço para posições intermediárias. Ou você é a favor da descriminalização do aborto, ou você é contra. Ou você é a favor da descriminalização das drogas, ou você é contra. Nós estamos caminhando, como está nos Estados Unidos, que eu estou vendo, como está na Europa, que eu estou vendo. Em todo o Ocidente está caminhando para uma polarização. Aqui em São Paulo, eu fiz menção, na última eleição de 2022, o candidato à reeleição para governo, Rodrigo Garcia, foi na campanha nem direita nem esquerda. Vamos para frente, vamos superar essa polarização. Não deu certo. Nós temos aqui, costumo dizer, no Linha de Frente, é ótimo porque tem especialistas de todas as áreas. Uns se orientam numa linha, outros se orientam em outra linha, por isso que dá debate, mas que vem pessoas preparadas. O Paulo Loyola é um profissional da área de marketing político. Ele tem feito pesquisas a respeito disso. Então, eu estou agora consultando você, Paulo, a sua avaliação técnica. O que as suas pesquisas e estudos têm feito sobre uma radiografia deste Brasil como reflexo do mundo ocidental neste momento? Eu tive a honra, Capês, nessa última eleição agora de 2024, de ser justamente marqueteiro da campanha da Juliana Brizola em Porto Alegre, onde a gente enfrentou de um lado, uma esquerda mais institucionalizada, com o PT, com a Maria do Rosário, e do outro lado, uma direita bem organizada ali com o Sebastião Melo, que acabou sendo o vitorioso. Uma coisa muito interessante que eu consegui ver nessa eleição e também em outros estudos que eu tenho coordenado e que diz muito sobre essa fala do Hugo Mota. O centro precisa ter bandeira, o centro precisa ter cara, o centro precisa dizer o que ele vai resolver. A esquerda consegue se manifestar dizendo aquilo que ela não é. A direita consegue se manifestar dizendo aquilo que ela também não é. Agora, essa história do nem esquerda nem direita, ela não só não funcionou aqui em São Paulo, Capês, ela não funciona em lugar nenhum. Porque ela é uma negação de si próprio, ela é uma coisa que não... A não ser que você caracterize qual esquerda você não é, qual direita você não é, porque não existe essa coisa monolítica do centro, dele estar sempre no meio do caminho. Em alguns pontos o centro está mais de acordo com a esquerda, em outros pontos o centro está mais de acordo com a direita, e é isso que a gente tem visto em alguns estudos que a gente tem conduzido. Tem espaço para organização de um centro político. Agora, uma coisa que eu queria deixar muito clara aqui, esse discurso do Hugo Mota, ele não é um discurso político no sentido do voto. Ele não está buscando voto, ele não está buscando se posicionar para conquistar um eleitor. Ele está se posicionando para o mundo político, para demonstrar para este mundo político qual vai ser o tipo de gestão que ele vai fazer. Esse mesmo discurso, se colocado para o público de maneira geral, dificilmente vai render votos, porque não fica nítido o que de fato ele quer resolver. Faz um gesto aqui, faz um gesto ali. Ou seja, ele é uma fala política de um líder político do país que está dizendo para ambos os lados o seguinte: olha, não vou jogar para cá, nem vou jogar para cá. Agora, do ponto de vista eleitoral e do voto, esse tipo de discurso já não tem tanto apelo com o eleitor. Não é que ninguém goste desse discurso. Obviamente, há quem goste. O ponto é que não existe hoje uma organização ideológica desse centro, como a gente tem, por exemplo, em países europeus, até muito mais forte, aqui no Brasil hoje. Então, outro ponto que a gente precisa analisar é que muitos analistas estão olhando para as eleições de 2024, falando justamente isso. Não, mas foi uma eleição muito mais pragmática, os polos perderam. Isso também não é verdade. A eleição de 2024,
ela tem uma característica central porque ela é uma eleição municipal. A eleição de 2026 é uma eleição nacional. Ela discute temas mais amplos, ela discute mais questões que vão levar, talvez, à questão da polarização. Ainda que sim, haja desgaste e eu vejo que haja espaço para um centro político se posicionar eleitoralmente. Agora, Maria de Carli, parece seguir. A impressão que eu tenho é que você tem mais ou menos 30% de esquerda, 30% é de direita e 40% do país está meio que buscando um líder, buscando uma liderança. Até que ponto a necessidade que existe de lideranças fortes, as pessoas querem pessoas que têm opinião, faz com que líderes populistas, como de um lado Jair Bolsonaro e de outro Lula, passem a assumir praticamente um protagonismo exclusivo na política. Eu lembro que em 2003, quando o George Bush, o filho, determinou a invasão, aquela invasão totalmente sem base, lastreada numa grande mentira contra o Iraque, que levou à destruição do Iraque, a criação do Estado Islâmico, tudo aquilo, o Bill Clinton disse, as pessoas não estão preocupadas se a decisão é certa ou errada, elas querem alguém que tome uma decisão. Nesse ponto, quando você tem um centro que não tem uma liderança, que não tem uma posição, fica aquela coisa meio que em cima do muro, a população fala, esse não é um líder que vai me levar a lugar algum. Como é que você vê essa questão da necessidade hoje de ter um líder e que, com isso, posições fortes de líderes populistas na esquerda e na direita monopolizem a cena política em nosso país? Excelente o que você trouxe. Primeiramente, eu vou falar brevemente o que o Paulo Loyola comentou aqui e, de fato, chamando apenas a atenção para como Brasília funciona. Em Brasília, a lógica predominante é completamente diferente. A gente viu que o PT e o PL, que eram os principais partidos que polarizavam nas eleições municipais de 2024 e por aí vai, eles se aliaram a favor do mesmo candidato. Ou seja, gente, a lógica do poder em Brasília, ela está muito aquém do que a gente vê no dia a dia, nas redes sociais, porque lá dentro funciona uma lógica completamente diferente, onde o centrão prevalece. E há quem diga, né, e quem defenda que o centrão é um grande defensor dessa democracia, né? É o grande defensor do que a gente chama de checks and balances, que é uma teoria política que fala justamente desse equilíbrio democrático. Mas o que o Capês colocou aqui é bem interessante. E o Clinton dizia mesmo que em épocas de crise a gente sempre opta por líderes mais fortes, independentemente se ele está errado ou certo. E, nesse sentido, eu acho que faz muito sentido o que a gente tocou aqui. A questão da polarização acontece, surgiu lá nos anos de 2010, teve o seu ápice com o Brexit no Reino Unido e, junto com o populismo, foi uma forma, assim, inflamadíssima, dentro de um contexto onde uma fração muito grande da população, principalmente nos países desenvolvidos, não se viam incluídos dentro do sistema cultural chamado progressista liberal e do capitalismo global. Essas pessoas perderam seus empregos para mão de obras mais baratas. Tudo isso. Então, elas viram que a qualidade de vida delas baixou. Elas não se viam identificado com o mainstream político. Ela via que os políticos não resolviam os seus problemas e elas viam que os seus filhos iam ter uma qualidade de vida pior que as suas. Ou seja, era a primeira vez que uma geração ia ter uma qualidade de vida pior que a anterior. Então, o que acontece? Essas pessoas estão revoltadas, se revoltaram com as classes políticas. E, diante dessa revolta, gera raiva e políticos muito bem articulados conseguiram condicionar essa raiva e se tornaram, então, políticos que estão aí inflamando essa polarização porque eles ganham com isso e são líderes chamados de fortes, porque eles têm esse posicionamento mais agressivo, de resolvedor dos problemas. E isso tem tido muita atração atualmente no mundo. Rodolfo Maris, como é que você está vendo isso? O efeito acessório colateral desta polarização, esquerda e direita, é o centrão. Porque aí você acaba elegendo aquele que não é o mais querido, mas o menos não querido. E aí se forma uma maioria, o centrão se aproveita disso, porque ele tem a maioria em relação àquele outro líder, mas não tem a maioria em relação a todo o resto do país. Como é que você vê essa questão e esse efeito colateral deletério, que é um centrão que toma para si emendas parlamentares e praticamente chantageia o governo? Sim, Capês, eu tenho conversado com um grupo de jovens lá na faculdade, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e a gente conversa muito sobre política. Né? E muitos desses meninos de 20 a 25 anos nem sabiam o que era o centrão. O centrão começou a ser notado por esses meninos, por essa faixa etária, a partir do momento que o presidente Jair Bolsonaro toma posse. E depois de 2 anos, praticamente, em 2018,
2000, 2021, onde ele vai para o Centrão ali e faz uma coligação com o Centrão, é que veio em evidência o que era o Centrão de verdade aqui no país. Aí eu quero fazer uma pergunta para o Loyola, dentro das suas pesquisas, aqui eu gostaria que ele me explicasse alguma coisa, mas de coração mesmo, porque em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, nós não víamos assim, talvez uma polarização dessa forma, porque a economia se aqueceu. E nós estamos vendo agora algo totalmente, um cenário totalmente diferente nesse Lula 3. A minha pergunta para o Loyola é assim, como é que as big techs, as redes sociais influenciam nessas questões políticas para que as pessoas fiquem polarizadas e acabem dando mais atenção para o Centrão? Você chegou a fazer pesquisa sobre isso, Loyola? Que é uma dúvida que eu tenho, por favor. Muito obrigado pela pergunta, Rodolfo. Hoje o que a gente tem visto, na verdade, ao longo desses últimos anos, isso não foi uma exclusividade do caso brasileiro, então a gente pode afirmar com algum nível de segurança. O nível de polarização, de conflito de ideias, ele não aumentou só no Brasil. O que acontece é que, de fato, estava inclusive hoje tendo o prazer de almoçar com o pesquisador Renato Dorgan, que dividiu a mesa com a gente aqui na semana passada, e um dos pontos que ele estava comentando era justamente esse, de que, repara, o que era o ano, por exemplo, de 2010, tá? Vamos pegar aqui o ano de 2010. Você tinha pouquíssimos smartphones, você tinha 30%, 40% da população ali com acesso ao celular. E você tem hoje um nível de acesso absurdo, né? Você tem hoje mais de 90% da população conectada diretamente à internet com acesso diário, sem contar aqueles que têm acessos mais esporádicos em postos de contato com a internet. Então, antes de tudo o que a gente viu, e isso gerou, inclusive, alguns elementos muito perceptíveis, a Primavera Árabe, o Occupy Nova York, aqui no Brasil também gerou as próprias jornadas ali de junho de 2013, que foi um processo de revolução tecnológica que levou a que pessoas que até então não podiam manifestar a sua indignação, pessoas que até então não podiam, como a própria Maria já trouxe, por exemplo, manifestar a sua dor em ver um filho que não tem uma situação econômica melhor que a dele próprio, que é uma quebra no padrão. O que não é esperado. Exatamente, é uma quebra do padrão, não é nada esperado, no sentido de que ele olha uma geração economicamente pior do que a dele, e isso frustra tanto ele quanto o filho dele, obviamente, e ele tem a possibilidade de se manifestar em relação a isso quebra sistemas que até então eram sustentados por mídias muito tradicionais. Então, o que a gente tinha era um conjunto de mídias que dominava, de fato, ali o que era passado para a população e o que não era passado. Essa disputa, de fato, aumentou o contato. Agora, uma coisa que eu não tinha falado antes, que eu acho importante a gente acrescentar, é que, assim, o debate de ideias, como, inclusive, estou muito feliz de que hoje a gente está aqui num nível muito alto, muito respeitoso e muito bom, porque é efetivamente o debate que faz com que a democracia avance. É sim a possibilidade dos campos poderem apresentar suas ideias e serem confrontados em relação a elas. Agora, voltando só na questão do centro para fechar um pouco desse ponto. O centro que está colocado como centrão, que o Capês trouxe, ele é zero ideológico, ele é absolutamente colocado de maneira assistencialista. Ele não é um debate de ideias, ele é um debate de forças de poderes que se colocam, e foi isso que venceu nas eleições de 2024. Tanto que a gente viu que as prefeituras que receberam mais emendas tiveram um índice de reeleição de 93%. Então, o que a gente viu não foi o centro ideológico se organizando, e sim um poder organizado que se manifestou muito a partir das emendas e que, a partir disso, aumentou ainda mais o seu poder, que, na verdade, era algo que já vinha acontecendo desde a redemocratização. Mas, repito, não há hoje um centro ideologicamente organizado no Brasil. Concordo absolutamente.